Aleluia. Sabe que subiu uma impressão no meu coração e quando a gente começou a cantar isso tudo novo? Sobre estações. Dia 20 entramos numa nova estação, naturalmente a estação do outono. Mas, com certeza você percebeu que parecia que estava num verão escaldante. A estação mudou, mas digamos assim, os sintomas da estação não estavam presentes. Por os sintomas não estarem presentes, não queria dizer que a estação tinha mudado. Deixa eu te dizer, na vida de alguns aqui a estação mudou. E só porque não está acontecendo algumas coisas, não quer dizer que não mudou. Você precisa crer que mudou. No reino do Espírito nós precisamos crer, nós precisamos agarrar, dizer: Deus, eu confio na Tua palavra. Deus, eu confio na Tua promessa. Deus, eu confio que o novo está acontecendo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito coisas novas nessa igreja e na vida dos meus irmãos. E somos tão gratos, Pai. Mesmo que tenham dias que pareça que nada está acontecendo, nós decidimos crer no Senhor, nós decidimos crer na Tua promessa, nós decidimos crer no Teu agir e no Teu mover, e nós veremos, Pai, e provaremos o Teu novo nas nossas vidas todos os dias. Diabo, você não pode impedir aquilo que Deus está fazendo. Diabo, você não pode segurar mais as bênçãos na vida dos meus irmãos. Diabo, essa doença que está demorando a sair, ela não ficará mais, mas ela será erradicada em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo Teu novo. Obrigado. O Senhor não remenda nada. O Senhor não dá um jeitinho. E obrigado pela essa nova estação que começou. Uma nova estação. Um refrigério da parte do Senhor. Obrigado, Pai. Nós somos tão gratos, Pai. Nós somos tão gratos pela vida de Jesus, que veio morrer a nossa morte, que veio sofrer a nossa condenação, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Obrigado, Pai. Nós somos tão gratos por Tua palavra que é viva e eficaz, Tua palavra que não muda. Céus e terras passarão, mas a Tua palavra, ela permanece para sempre. Espírito Santo, és livre neste lugar. Fala aos corações. Espírito de profecia, Tu és livre e estás presente. Obrigado, Pai, por inspirações nessa noite brotando no coração dos meus irmãos. Obrigado por visões, Pai, daquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Obrigado, Pai, por uma imagem clara dos Teus planos na vida deles, Pai. O Senhor trazendo luz novamente, aquilo que foi escondido, deixado de lado, deixado na prateleira. Aqueles sonhos, aqueles planos, que por tantas coisas que aconteceram, pareceu que não iam acontecer mais. O Senhor trazendo luz novamente. É chegada a estação do cumprimento das promessas. É chegada a estação da manifestação visível do nosso Deus. Nosso Redentor vive. Não servimos a um Deus morto. Não servimos a um Deus que não se move, que não fala. Nosso Deus ouve as nossas orações. Nosso Deus responde às nossas orações e se move com poder ao nosso favor. Obrigado, Pai. Sou tão grato pelo Teu amor. Obrigado. Obrigado pela vida de cada irmão meu aqui. Que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra, receber as Tuas instruções e viver tudo aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Nós te amamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Pode sentar, queridos. Aleluia, aleluia. Nova estação fala de novas atitudes, queridos. Tem muita gente querendo ter uma atitude nova só quando vê, mas não é assim não, tá?
Quem é da fé, ele age antes de ver. E eu vou te dar um exemplo natural. Você sabe que Jesus deu muitos exemplos naturais de coisas espirituais. Ele usava semente, ele usava peixe, falava de pesca para explicar coisas espirituais. E eu escutei um exemplo esses dias, eu tenho falado por onde eu passo sobre isso, sobre essa história. E eu creio que esse exemplo é bem oportuno para esse momento desse novo que eu estou falando. Porque se estamos vivendo um novo, se você tem impressões no coração de Deus para você de um novo, você precisa agir de uma forma diferente. Todo mundo aqui conhece o jogador Cafu, não conhece? Ex-jogador, né, lateral de Torá. E eu escutei um pouco da história dele esses dias. Uma das coisas que ele falou foi que, antes dele ser jogador, ele passou por 9 testes para ser aprovado. E durante 9 testes ele foi reprovado. Homens disseram para ele que ele não seria jogador de futebol. Outros disseram para ele que estavam reprovando a ele para fazer o bem na vida dele, porque ele nunca seria jogador de futebol. E ele não desistiu. A outra questão foi na Copa de 94, ele contando. Que o lateral titular era o Jorginho, lateral direito. E ele treinou todos os 45 dias como se ele fosse titular. E os amigos dele diziam para ele, não, cara, já tá bom, já deu. O preparador físico, no treinamento antes da final, disse, tu vai continuar se preparando desse jeito? Já a final já tá aí, tu não vai entrar. E o lateral titular Jorginho se machuca mais ou menos aos 14 do primeiro tempo. E quem assume a posição? Ele já estava agindo como um titular antes de ser. Se você ficar esperando mudar a atitude para que aconteça, você não vai ver. Vai ver acontecer na vida de outras pessoas e na sua não. Aleluia! Um novo tempo, uma nova estação. Então haja de acordo. Amém! Aleluia! Deixa eu abrir aqui meu esboço. Essa parte não estava programada, tá? Aleluia! Deus é bom. Jesus, eu trouxe o caderno errado. Deus é bom, amém? Aleluia! Hoje nós vamos falar sobre fé racional. Eita, fé racional? Como assim, pastor? Eu sempre ouvi minha vida toda que a fé a gente não entende. Que a fé é algo que a gente vai dar um passo sem saber e tal. Como assim fé racional? Abre comigo em Romanos 12, capítulo 1. Aleluia! Aleluia! Romanos 12, 1. Ultimamente tem acontecido cada coisa comigo. Ontem mesmo estava em Frederico ministrando a palavra lá. Quando caiu a energia, ficou sem energia um tempinho, tudo escuro. Eu liguei minha lanterna para o pessoal me ver e tal, continuei pregando, não tem problema não. Nada impede a palavra de Deus de ser pregada. Amém? Aleluia. Romanos 12, capítulo 1, vai dizer assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou o vosso culto racional. Ué? A Bíblia não está falando sobre um culto irracional, não? Um culto onde meus pensamentos não entendem? Não, queridos. Isso é uma mentira. E adiantando um pouco, isso é um sofisma, um entendimento errado. Deus fala de um culto racional. E já deixa eu falar uma coisa para você. Sabia que o culto não começa quando o louvor começa a tocar? O culto não começa nesse momento. Quando o louvor começa a tocar, nós precisamos cultuar de forma lógica. Estar de forma lógica cantando, adorando a Deus, trazendo cativo o nosso entendimento para louvar ao Senhor. Então já fica uma dica, se durante o momento do louvor você está fazendo qualquer outra coisa, ou sua mente está fazendo qualquer outra coisa que não louvar a Deus, você não está cultuando, você está esquentando um banco, uma cadeira.
E pode ser por isso que a vida não mude. E antes do louvor, nós temos um período de oração. E se nesse período de oração você não está com sua mente conectada para orar a Deus e gerar um ambiente, você não está cultuando a Deus. Desculpa dizer, você está perdendo tempo. E antes disso, nosso culto não deve começar quando passamos por aquela porta. Deve começar por uma consciência no nosso próprio dia. Meu Deus, hoje é dia de culto. Hoje é dia de entregar o meu melhor ao Senhor. Meu Deus, hoje eu vou naquela igreja, eu vou cantar meus louvores, eu vou engrandecer a Deus, eu vou dar o meu melhor a Deus, independente do que passou, independente das coisas ruins que podem acontecer amanhã, eu vou dar esse meu dia para Deus. O culto começa em casa e é para ser todos os dias. Um culto racional, um culto que eu trago a minha mente para Ele, que eu não fico meio perdido. Será o que... não, agora o pastor está pregando, agora eu vou prestar atenção. Aleluia. Um culto racional. Nós cantamos aqui algo maravilhoso. Cadê? Eu anotei. Diz assim, a fé nele espera. Ela sabe o que faz. Você que disse que tem fé, você sabe o que sua fé deve fazer? Eu tenho fé, pastor, tenho fé, mas não sabe de fazer ação nenhuma, não tem uma ação correspondente. E um exemplo que Deus me deu ontem sobre uma fé racional é, por exemplo, quem vai viajar de avião. Quem viaja de avião, pelo menos 99% das pessoas, não sabe exatamente como um avião funciona. Não sabe como a parte hidráulica de um avião funciona. Não sabe como funcionam todos aqueles componentes que o piloto tem que fazer todo um checklist em voz alta antes para ele não esquecer de nada. Não sabe de nada disso. Mas sabe que se tiver o bilhete, se tiver no local certo, vai entrar naquele avião e vai chegar onde foi dito que seria o destino. Isso é uma fé racional, queridos. A gente vai se basear no que o piloto está dizendo qual vai ser nosso destino. Como vai acontecer, não é com a gente. O porquê não é com a gente. Com a gente é saber, Deus me quer naquele lugar. Qual é o meu passo? O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Como eu devo me comportar? Porque não adianta de nada alguém comprar uma passagem aérea e não estar no aeroporto. Vai viajar? Não vai. Ou até chegar no aeroporto, mas não querer fazer check-in? Não adianta. A fé racional, ela sabe para onde vai, porque Deus já falou no meu e no seu coração. E a nossa parte é dizer, Deus, qual é a minha parte? O que eu preciso fazer? Como eu devo agir? Porque como eu escutei certa vez, uma pessoa recebeu um chamado de Deus, um profeta orou por ele e disse, você vai para os Estados Unidos ministrar a palavra. E essa pessoa, eu vou para os Estados Unidos, glória a Deus, vou ministrar a palavra. E aí passou um tempo, o pastor dele ficou sabendo, e aí, já está fazendo inglês para poder ir para lá? Essa pessoa, não preciso fazer inglês. Se Deus disse que eu vou, eu vou. Sabe qual foi o resultado? Nunca foi. Porque nunca se preparou. Não é porque Deus disse que eu não preciso fazer nada. A gente vê as pessoas que saíram do Egito, queridos. Deus disse que ia tirá-las. Muito antes da primeira praga, Deus já mandou dizer que ia tirá-las. Elas precisaram se preparar, por exemplo, para a Páscoa ou não precisaram? Precisaram estar todos dentro de casa, precisaram matar o novilho, precisaram passar o sangue pelos umbrais, precisaram fazer várias coisas. Como ia acontecer não dependia delas. Dependia delas obedecerem aquilo que Deus estava querendo que elas fizessem. Os pequenos passos. Os passos maiores são com Deus, queridos. E sabe qual é o grande problema? O crente ficar agarrado com o porquê. Como? Por quê? Como? Por quê? Como? Por quê? Como? Aí se esquece do que tem que fazer. O que é o que eu e você temos que fazer? O que ele prometeu, se mantém em obediência que vai acontecer. E ponto final. Se você obedecer. Se não for incrédulo. Porque
milhões de pessoas morreram no deserto. Deus tinha prometido que eles chegariam à terra prometida. Mas todos que receberam a promessa de 40 anos para cima, de 20 anos para cima, 20 anos para cima, além de Josué e Caleb, morreram, mesmo tendo a promessa. Por quê? Porque acontecia uma dificuldade. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, cadê tu? Deus, é melhor voltar. Aleluia! Uma fé racional, ela vai se pegar aquilo que Deus disse e dizer, Deus, qual é a minha parte? Abraão, você será pai de multidões. Ele conduzia Abraão para um lugar, conduzia para outro lugar, conduzia para outro lugar, conduzia para outro lugar. Vinha, falava com Abraão, Abraão, teu nome será tal. A Bíblia fala que Abraão se fortalecia em Deus, glorificando a Deus. Parte de Abraão glorificar a Deus, eu serei pai de nações. Eu serei pai de nações. Eu serei pai de nações. Aleluia. Uma fé racional, que não se prendia ao que não podia fazer. Ou ao como, ou o porquê. Não. Minha parte é fazer essa, eu vou fazer essa. Ah, Deus está pedindo agora isso, eu vou fazer isso. O restante é com Ele. Ah, pastor, mas será que Deus fala mesmo assim tanto sobre pensamentos? Vamos ver? Vamos lá para Efésios. Efésios, capítulo 1. Aleluia. 1 não, gente. Desculpa. Efésios, capítulo 6. Deixa eu te dar um exemplo prático de obedecer a Deus. Eu não gosto de repetir uma mensagem. Não gosto. Eu gosto de sempre orar a Deus e perguntar a Deus o que Ele quer para aquele lugar. E Deus me deu parte dessa mensagem que eu vou falar para você, para eu falar em Passo Fundo. Então, eu falei uma parte dessa mensagem em Passo Fundo. Cheguei em Frederico Westphalen, Deus acrescentou algumas coisas dessa mensagem. Então, mesmo sendo bem parecida com a que eu ministrei em Passo Fundo, tá bom, Deus, o Senhor está mandando, eu vou falar. Falei um pouco mais. E adivinha, Deus acrescentou mais coisas para eu falar para você hoje. Uma mensagem que começou em Passo Fundo, teve um acréscimo em Frederico e agora está chegando aqui a você. Gente, Deus sabia que eu ia esquecer o caderno. Mas a mensagem já está dentro. Bem fresquinha. Aleluia. E Efésios, capítulo 6, versículo 10. Versículo 11, perdão. Efésios 6, 11. Vai dizer assim. Portanto... Não, perdão, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ficai firmes contra as ciladas do diabo. E 1 Pedro 5,8 vai dizer que para nós sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o nosso inimigo, está ao nosso redor, ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Isso nos mostra o quê? Que nós temos um inimigo, sim. Nós temos um inimigo. E esse inimigo não pode tragar todo mundo não, queridos. Porque a Bíblia fala buscando a quem possa. Porque quer dizer que tem gente que não pode. E aqui o Paulo vai falar que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou contra as armadilhas do diabo. Essa palavra cilada, no original grego, ela vai dar uma ideia de malandragem. Contra as malandragens do diabo. Sabe o que é uma pessoa malandra? Vem cá, Rafa. Digamos que, eu não sou não, tá gente? É só um exemplo. Eu sou uma pessoa com malandragem. Chega, ô Rafa, vamos fazer um brick, cara. Aí, ó, tu vai ganhar isso, vai acontecer assim. Vamos lá, cara. E eu enredo o Rafa com aquela malandragem, com alguns pensamentos mostrando para ele, ó, se tu fizer isso, tu vai sair bem. Se tu fizer isso, tu vai ter algo melhor, Rafa. E aí o Rafa, vamos lá, vamos fazer esse brick. E o resultado, o Rafa quebra a cara. E o malandro fica com tudo. Pode sentar, Rafa. Você entende, o diabo ele age assim. Vamos lá, Rodrigo. Aqui, ó, vamos por esse caminho.
cara, tu vai se dar bem. Vamos lá, Gabriel. Vamos aqui, ó. Tu vai se dar bem. E aí se a pessoa vai, ela cai numa cilada, numa armadilha. E aqui continua dizendo também que nossa luta não é uma luta natural, queridos. Não é uma luta simplesmente com aquilo que a gente está vendo. Mas existe um mundo espiritual onde esse inimigo atua. Esse inimigo, antes de acontecer algo natural, ele já está primeiro no espiritual, depois aonde nas nossas mentes. Atuando, agindo de uma forma malandra. Como eu estava conversando com os irmãos hoje, o diabo, ele tem uma hierarquia. O diabo, ele é organizado. Tem a hierarquia dos demônios, tem os principados, as potestades, os dominadores. Tem toda uma hierarquia, é como um grande exército, todo montadinho, todo organizado. No reino das trevas não tem divisão. Porque o diabo sabe que se tiver divisão não acontece nada, porque uma casa dividida não prospera. Por isso que ele tenta tanto dividir a igreja, ele tenta tanto dividir as famílias. Ele age dessa forma. Meu Deus, pastor, então quer dizer que tem um exército, quer dizer que tem toda uma hierarquia. E agora? E por que Deus não faz nada? Porque aquilo que ele pede para a gente fazer, ele não vai fazer por a gente não. A parte dele ele fez. E ele dá a instrução daquilo que a gente tem que fazer. E se a gente não fizer, não adianta ficar, mas Deus, cadê tu? Mas Deus, cadê tu? Isso aqui, eu deixei escrito o que você tinha que fazer, por que você não fez? Eu deixei escrito como era para você agir, porque você não agiu. Aleluia. Aleluia. Então, ciladas. O diabo arma armadilhas, ciladas. E que ciladas são essas? Vamos para 2 Timóteo, capítulo 10. 2 Timóteo, capítulo 10, versículo 4. Jesus, 2 Timóteo 10, nunca que vocês vão achar. Mas eu abri no lugar certo, é 2 Coríntios 10, tá? 2 Coríntios 10, capítulo 4. Misericórdia. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vai dizer assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias ou sofismas e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Novamente a Bíblia falando sobre pensamento. O que são essas ciladas que o diabo arma? São os sofismas, ou vãs filosofias. O que é um sofisma? O que é uma vã filosofia? É uma meia-verdade. É um erro maquiado pela verdade. Onde você acolhe aquele erro, porque tem algum fundo de verdade, você diz, não, isso é verdade. E aquilo, aos poucos, vai levando para longe de Deus, para longe de Deus, para longe de Deus. E um pouco mais longe, e um pouco mais longe, e um pouco mais longe. Quando vê, tem uma fortaleza na sua mente que o diabo está dominando lá. Você nunca viu um crente que ama a Deus, que está na igreja, e daqui a pouco vem alguns pensamentos e ele vai se afastando, e você, vamos lá, irmão, e ele vai se afastando, daqui a pouco não está nem mais congregando, daqui a pouco está levado por um sofisma. Para te dar só um exemplo de sofisma, ontem eu estava fazendo um batismo nas águas lá em Frederico Westphalen, e eu descobri que tinha uma pessoa que não foi se batizar. Sabe por quê? Porque o batismo era numa piscina e não num rio. Porque essa pessoa aprendeu de outras pessoas da igreja que só pode se batizar num rio. Porque Jesus foi batizado no rio. Porque Felipe batizou o eunuco no rio.
E o rio, ele vai levar os pecados. Quem é que pagou o preço do meu e do seu pecado? Jesus. Ele pagou só por uma parte dos pecados para que o rio leve o resto? Que história é essa, gente? Sofisma. Ah, mas Jesus não batizou numa piscina. Não era tão simples ter uma piscina naquela época. Aí deixa eu te dar um exemplo. Jesus usou microfone para pregar? Então tá errado eu usar microfone. Jesus usou carro para viajar para Cafarnaum, para ir para o Mar da Galileia, pegar um barco? Usou? Não usou. Então tá errado um pregador usar um carro para ir de uma cidade para outra, pregar o evangelho? É a mesma coisa da piscina, queridos. Batismo é imersão. A palavra batismo significa mergulho. É uma representação do que já aconteceu dentro. Você aceitou Jesus, dentro você já é um novo homem. E você faz uma confissão pública para todo mundo. Eu morri para o velho homem e revivi para a nova vida. Você entende o sofisma? Um pensamento errado que vai afastar. Batismo é para quem, queridos? Para todo aquele que confessou Jesus como Senhor da sua vida. Aquele homem que confessou Jesus como Senhor da sua vida não se batizou, não obedeceu uma ordenança por conta de um sofisma. Sofisma vai nos afastando do conhecimento de Deus. Você quer ter relacionamento com uma pessoa que você não conhece? Não. Você vai conhecendo uma pessoa e vai querendo ter mais relacionamento. Os pensamentos que têm vindo na sua mente, têm te afastado das pessoas ou têm te aproximado? Aleluia! Vejo tantas pessoas fazendo algumas besteiras e dizendo: ah, não, mas Deus entende o meu coração. Entende, queridos. Entende. Mas se você percebeu que errou, você pede perdão. Você não fica dizendo que Deus conhece meu coração. Se você pecou, você não vai dizer: mas Deus entendia o meu coração. Não, você vai dizer: Deus me perdoa. Eu não quero fazer mais isso. Sofismas, eles parecem muito espirituais. Hoje a gente está numa época da internet. Então na internet você vai ver pregadores, vão dizer assim: não precisa congregar não. Pela internet você está congregando. Pela internet nós estamos recebendo uma boa palavra quando filtramos. Mas nada substitui estarmos reunidos, edificando uns aos outros, olhando para o outro dizendo assim: cabra, o que é que tu tem? Tá bem? Tá bem, cara. Porque se você já está há algum tempo aqui, você pode perceber que às vezes eu chego para uma pessoa e digo assim: você está bem? A pessoa: tô. Tá bem mesmo? Tô. Tá bem mesmo? Porque às vezes a gente quer passar uma imagem que não é, queridos. Às vezes, um sofisma da fé. A fé é a realidade das coisas que se esperam. Eu sei, estou passando por um momento difícil, tenso, horrível. Mas eu creio na restauração disso, eu creio que eu vou passar por isso. E aí você passou por um dia de pressão daquele que lhe mói. E aí, em vez de você se abrir com uma pessoa mais experiente, uma pessoa que está ali para lhe ajudar, você maqueia, diz assim: não, estou bem. Porque eu não quero mostrar para outro que eu estou ruim. Não é que você vai ficar chorando para todo mundo: ai, Rodrigo, ai. Não. Mas nós precisamos de alguém, queridos. Ninguém foi chamado para viver sozinho. Todo mundo precisa de uma pessoa para conversar, para pedir um conselho, para se abrir. Todo mundo precisa. Como eu sempre costumo dizer, eu sou pastor dessa igreja, mas eu tenho um pastor sobre mim com quem eu me aconselho, com quem eu converso, com quem eu abro meu coração. Com quem muitas vezes vai me trazer uma ótica diferente que eu não estou vendo sobre aquela situação. Ou muitas vezes vai dizer assim: aprenda, levanta a cabeça, para com isso. Mas muitas vezes eu não fui abrir meu coração com ele. Sabe por quê? Aquele orgulho de dizer assim: o que será que ele vai pensar se eu falar isso para ele? O que será que o meu pastor Silvio vai pensar se eu mostrar essa falha? Um sofisma, só dependo de Deus. Quem disse? A Bíblia nos chama de corpo de Cristo, quando estamos reunidos. E um corpo, ele precisa do outro. Um órgão, ele precisa do outro.
O pulmão vai dizer para o rim, não preciso de ti não, rim. Pode parar de funcionar. Que eu com um pulmão aqui, estou dando conta. Sofismas, queridos, que vão entrando. Pensamentos que até parecem espiritual. E você vai acolhendo, mas isso vai te levando para longe. Vai te levando para longe do convívio de outras pessoas. Vai te levando para longe do convívio da igreja. Vai te levando para longe do convívio da palavra. Porque eu conheço uma pessoa, um grande profeta de Deus, que já fez coisas grandiosas, que se moveu em cura de formas assim espetaculares. Mas começou a receber um sofisma. Rapaz, você é inspirado por Deus. Você não precisa da Bíblia. Deus fala direto com você. Você não ouve Deus? Você não precisa mais da Bíblia. Você já tem revelações superiores. E aquele homem, infelizmente, nem mais no ministério está. Seu casamento foi desfeito. Tantas coisas que ele fez e que Deus ainda queria que ele fizesse, que é novo. Se eu não me engano, não tem nem 50 anos, né? Meu Deus, quanta coisa tinha para fazer ainda. Mas um sofisma foi entrando. Porque Deus fala direto com você? Fala! Mas aí, o erro no meio foi, Deus já fala direto com você. Você não precisa de uma Bíblia. Deus já fala direto com você, Rodrigo. Então você não precisa se aconselhar com ninguém. Meu Deus. Sofismas. A forma que o diabo vai agindo. Uma frase que é dita muito no meio cristão: vigia, crente, vigia tuas atitudes. E devemos vigiar as atitudes, sim. Mas antes de vigiar as atitudes, devemos vigiar os pensamentos. Porque senão não adiantou de nada. Quando você viu, você fez. Para quem é casado, eu usei até esse exemplo, ela nem sabe que eu usei esse exemplo, Jonas. Mas eu usei lá em Passo Fundo, usei em Frederico e vou usar aqui. Aleluia, nos mudamos há pouco tempo e tal. E aí, nossa área de serviço, grandona, ficamos felizes com aquela área de serviço, glória a Deus. Só que estava saindo umas baratinhas pelo ralo. E aí, toda noite eu tampo o ralo, avisei a minha digníssima. E no outro dia, ela botou a máquina para ligar, a coisa que sai água vai para o tanque, transbordou. Chego eu na área de serviço, gente, estava isso aqui de água. Tirei mais de 10 baldes. Estava isso aqui, rapaz, aquilo me deu uma raiva. Eu não te disse, mulher. E minha vontade, meu pensamento era, vou deixar ela lá ajoelhada, limpando. Ela fez errado, ela merece. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. No instante o diabo usa versículo bíblico, gente. Começa a brotar as coisas assim, ó. Eu percebi o sofisma. Sabe o que foi que eu fiz? Peguei um balde, um pano, e sem ela saber, eu fui limpar. Fui secar e fui secar. Porque eu não ia deixar aquele pensamento me afastar. Eu fiz algo para aproximar. Posso dizer? Hoje ela esqueceu de novo. E adivinha? Eu limpei de novo. De novo sem ela saber. Porque fazer para mostrar, tá vendo aí, eu tô fazendo, ó, viu? Tô fazendo. O diabo age primeiro nas nossas mentes, lançando pensamentos. Vamos para outro texto? Efésios 4:17. Sofismas, pensamentos errados, pensamentos que vão nos levar para longe de Deus, pensamentos que vão nos afastando do conhecimento de Deus, vão nos afastando de outras pessoas. E Efésios 4:17 vai dizer assim: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto,
para que não vivais mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Novamente a Bíblia falando sobre pensamento. Não, pastor. As coisas são espirituais. É espiritual. Eu oro e não preciso mais fazer nada. Sofisma. Porque a mesma Bíblia diz que devemos orar, diz que a fé sem obras ou sem uma atitude correspondente, ela é morta. Então, os crentes muitas vezes estão em dois extremos, porque o diabo faz isso. Ele tenta te empurrar para um extremo, tenta te empurrar para o outro extremo, para que você não viva aquilo que a palavra está dizendo. Um extremo, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Eu não preciso fazer mais nada. E eu sei que as coisas vão acontecer. É só eu orar que as coisas vão acontecer. Algumas coisas sim, queridos. Mas vou te dar um exemplo que eu vivi esses dias. Não é dessa cidade, tá? Mas uma mãe me pediu para eu orar pela filhinha dela. Acho que tem quase 2 anos. Nem chega a ter tudo isso. 2 anos. Porque a menina é virada. Virada no giraia. A menina é mais explosiva que muito piazinho. E pastor, ore por favor, porque ela não obedece, pastor. E eu orei. Só que um outro dia eu estava reunido com aquela família e eu vi que a mãe, ela colocou a responsabilidade na menininha para a irmã mais velha. Então, se a menininha estivesse fazendo algo errado, ela dizia: ô fulana, com a irmã, você não está vendo não? A mãe se anulou do seu papel de mãe e deixou a responsabilidade para a irmã mais velha. E aí vem pedir uma oração para que a menina não seja do jeito que é, não esteja do jeito que está. O problema não está em Deus, o problema não está na menininha, o problema está na mãe, que não está fazendo o que devia fazer. Entende que pode se espiritualizar coisas que não são espirituais, que são atitudes naturais que devem ser feitas ou não. Aleluia! Outro extremo é, eu vivo na força do meu braço. Eu já oro, eu já leio a Bíblia, eu vou na igreja. Então as minhas atitudes do dia a dia eu não preciso consultar Deus. Então, uma grande decisão eu não preciso consultar Deus, eu faço, eu sei. É quase um sumo apóstolo, quase um querubim ungido, que já nem precisa mais de Deus. 2 extremos. Um acha que tudo é espiritual, outro acha que tudo é natural. O meio do caminho, existe o mundo espiritual e existe o mundo natural. Nós oramos, pedimos inspiração a Deus, e o que é nosso para fazer, Deus vai nos mostrar o que fazer. Se Ele mostrar o que fazer, mas a gente diz assim, eu vou orar que eu sei que Deus resolve, não vai mudar, não vai adiantar. Não vai haver transformação. E o problema não está em Deus. Aleluia. Aleluia. E aqui a Bíblia está falando, voltando para Efésios 4,17, sendo assim eu vos afirmo, e no Senhor insisto, que não vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eu falei sobre uma fé racional. O que é mais racional? O que é mais lógico? Alguém que vem em pensamento, ele se agarra naquele pensamento e surfa essa onda? Ou alguém que tem Deus e diz, espera aí, deixa eu ver se esse pensamento está fazendo algo bom ou ruim. Espera aí, deixa eu analisar esse pensamento. Será que esse pensamento está de acordo com a palavra? Ou esse pensamento não está? Será que esse pensamento que vem da palavra não está fora de contexto? Porque o diabo tentou Jesus com a palavra. Aleluia. Esses dias uma pessoa... Eu estava em Caxias do Sul. Deus falou no coração do meu pastor, falou no nosso coração, para a gente vir para Carazinho. Tudo em conformidade, tudo certo. Aí, esses dias, uma pessoa veio me dizer que estava saindo, mas que o pastor dela não estava em tanta conformidade, que o pastor dela é o meu pastor. Eu conheço aquele homem. Eu boto minha mão no fogo pelo aquele homem. Eu conheço. Peron, mas ele não concordou muito não.
veio falar algumas coisas, mas tu fez, né? E deu certo. Eu fiz e deu certo, porque estava no meu coração, estava no coração dele, as coisas foram se alinhando. Aí ele estava fazendo porque ele queria, mas não estava no coração do pastor. O pastor queria mostrar algumas coisas para ele. Ele disse, não. Eu sei. Deixa comigo. Estou falando de um caso que eu conheço o pastor, tá? Eu sei que o pastor não é dominador. Eu sei que o pastor é guiado por Deus. Aleluia. Às vezes podemos usar a Bíblia para tomar uma atitude errada, que a gente sabe que está errado. Ou, não, eu sei que a Bíblia diz isso, pastor, mas... é a receita para quebrar a cara. Aleluia. Aleluia. E vou dar um exemplo que eu já dei aqui e eu dou de novo. Pastor, ele não domina, gente. Um pastor que tentar dominar a sua vida, não vou dizer que ele não é pastor. Provavelmente ele não entendeu o que é pastoreio. Porque o pastor aconselha, pastor mostra pela palavra, pastor instrui, mas pastor não domina. Mas uma pessoa aqui da igreja uma vez veio me procurar, dizendo que estava querendo largar um emprego, porque não estava aguentando aquele emprego. E não estou aguentando, é uma pressão e tal, não sei o que, e eu acho que eu vou pedir demissão. Conhecendo um pouco a pessoa, fiz algumas perguntas. Uma das perguntas foi, teu carro é quitado ou teu carro é financiado? É financiado. Aí eu perguntei, mas se tirar o teu salário, vai apertar ou não? Vai. Vai ficar ruim? Vai. Fiz, quantas parcelas faltam? 6. Fiz, então, aguenta mais um pouquinho? 6 mesezinho, passa rápido. Tu quita teu carro, fica sem essa prestação alta e tá de boa. Aquela pessoa escutou o conselho, ponderou, amém. Não fez. Não lembro quanto tempo depois veio me contar. Ela ia pedir demissão naquela semana, não pediu por conta de um conselho. Se eu não me engano, na outra semana, o chefe dela chamou ela porque queria demitir ela. E demitiu ela, ela teve todos os direitos, entrou no seguro-desemprego e a provisão para pagar o carro estava ali. Não precisou sofrer um dano. Aí ela poderia muito bem dizer, Deus conhece o meu coração, pastor, Deus tem o melhor para mim, então eu vou pedir demissão. E aí ia passar por um arroxo de Torá. O negócio ia ficar apertado. Mas Deus conhece o meu coração. Você entende o sofisma? Que às vezes a gente usa a Bíblia para os nossos caprichos. Não tem uma palavra mais simples. E aqui a Bíblia está dizendo, ei, não ande na inutilidade do pensamento. Preste atenção, crente. Peraí, deixa eu ver se esse pensamento está vindo. É para causar destruição ou não? Se esse pensamento que está vindo vai me afastar dos outros, vai me afastar da minha esposa, vai me afastar do meu líder. Ou se isso vai me aproximar. Peraí, deixa eu de repente procurar alguém sábio, experiente, que eu vou me abrir, conversar. Aí a gente vê na vida do apóstolo Paulo, recebeu revelações grandiosas da parte de Deus. E a Bíblia fala que ele foi a Jerusalém para consultar os líderes, para mostrar as revelações que tinham, para dizer, tá certo, ou vocês acham que tem alguma coisa errada? Porque eu não quero correr em vão. Meu Deus. E era de Deus, eles disseram, rapaz, continua. Continua a fazer a obra. Avança. Aí tem o irmão Reagan, que já foi para a glória. O homem tem mais de 100 livros escritos. E ele conta que, quando ele recebia uma revelação, que ele nunca tinha ouvido outro pregador falar, ele não pregava naquela hora. Ele ia levar para um pregador mais experiente, para ver o que aquele rapaz estava dizendo. Conheço um rapaz que hoje ele faz as edições, ele faz as revisões do livro de ninguém menos que Luciano Subirá. Sabe Luciano Subirá? Esse cara faz as revisões do livro dele. E eu vi esse homem pregar, depois da pregação, chegar para uma outra pessoa do ministério mais experiente na minha frente e dizer assim, fulano, o que é que tu achou? Tava em linha? Tem alguma coisa que, será que eu falei errado? Eu fiz, meu Deus do céu, a humildade desse cabra. Alguém que está num patamar altíssimo. Alguém que corrige os livros de alguém que é do Luciano Subirá, um homem de Deus.
E aquilo que ele pregou, ele colocou debaixo de outra pessoa para dizer, será que eu estou fazendo certo? Um sofisma diz, eu recebi do Senhor. Preciso de quem? Quem tu pensa que é, Rafa? Para vir falar alguma coisa para mim. Eu ouvi isso. Aí Provérbios vai dizer que a soberba ela precede a queda, que a arrogância ela precede a queda. Pode ter certeza, viu alguém de nariz empinado, peito estufado, parecendo um pombo, vai levar uma topada, como diria na minha... Sabe o que é topada? Sabe? Não, a maioria não. Tropeçar, no meu Pernambuco é topar. Levou uma topada, arrancou o samboque do dedo. Arrancou a parte da frente do dedo. Um pouco de nordestinês para você. Tá lá, eu sou. Meu Deus, eu sou. Aí o diabo diz para Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus. Foi logo no ego. Tu não vai começar a dizer que é filho de Deus? Então, se tu és, faz isso. E você não precisamos provar nada para ninguém não, queridas. Precisamos obedecer o que Deus está falando. Seguir os princípios. Cuidar dos nossos pensamentos. Aí, versículo 22. Olha só que coisa linda. Vai dizer assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e sede renovados pelo vosso modo de raciocinar. Novamente, raciocínio, mente, pensamentos. E sede renovado pelo vosso modo de raciocinar, a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Tem o velho homem, tem o novo homem. E para o velho se tornar novo, tem uma ponte. E essa ponte se chama renova os pensamentos. Você nasceu de novo. Por dentro você já é uma nova criatura. Eu nasci de novo. Na época que eu nasci de novo, estava gordinho, continuei gordinho. Não mudou nada por fora. Porque é por dentro. Renovando o modo de raciocinar, aquilo que aconteceu dentro vai se mostrando fora. Agora, o que é que a gente quer? Deus faz fora. 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 E a pessoa não quer mudar nada. Deus já fez e colocou dentro de você. Que tal começar a trocar por aquilo que Deus diz, para poder viver o que Ele diz sobre mim e sobre você. Aleluia. Aí você vê alguém que eu já tenho falado aqui vez após vez, que só fala desgraça. Só desgraça, 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 desgraça. E quer que as coisas de Deus aconteçam na vida dela. Aí Provérbios vai dizer que nós estamos enredados ou amarrados pelas palavras que saem da nossa boca. Se eu só falo desgraça, não adianta eu orar para que Deus mude algo. Se eu mesmo só estou falando desgraça e me amarrando à desgraça. Aí eu vi 2 exemplos ontem. Meu Deus do céu. Uma senhorinha de quase 80 anos, cheia de comorbidades, que se batizou ontem. Uma água gelada. E ela entrou num fervor. Eu sei, eu posso ter essas comorbidades, eu posso ter essas coisas hoje no meu corpo, mas eu creio na cura de Deus, eu creio na restauração de Deus, eu creio que eu vou entrar nessa água e vou sair, mal nenhum vai me acontecer. Uma senhorinha, queridos, que o batismo era para ter sido outro dia, choveu muito, aí o pastor daquela cidade, com cuidado, ela disse, não, vamos remarcar, porque chovendo, essa senhorinha entrar na água, né, pode acontecer alguma coisa. Depois ele ficou sabendo que essa senhorinha, sabe o que fez? Quando começou a ver a chuva, ela saiu de casa, foi para a rua tomar banho de chuva para o corpo dela se acostumar, para que nenhum mal acontecesse a ela quando ela se batizasse. Uma mulher de mais de 80 anos, queridas, com essa fé de que nada vai acontecer a ela. E aí tinha uma mulher, acho que uns 30 anos mais ou menos, a filhinha dela quis entrar depois na piscina, entrou, quando a mulher pegou a menina no colo, vem cá, amor, vem cá.
Vem cá, minha menina. Uau! Pegou a menina no colo e fez, meu Deus, estou só por agora pela gripe que vai vir. Eu fiz, gente, o que é que adianta dizer que tem fé? Que Deus vai proteger, se está praguejando. Aí uma senhora de 80 anos com comorbidades, que ali sim, naturalmente podia dizer, não vou me batizar não, porque pode ser que algo ruim aconteça. Indo tomar banho de chuva para o corpo acostumar para nada acontecer, entrando numa piscina gelada com fervor, gente. Meu Deus do céu, isso é fé. Isso é saber, cuidar dos pensamentos. Porque com certeza, queridos, 80 anos com morbidades, você acha que não vê o pensamento, vai entrar aí, tu vai ter um piripaque, vai bater a biela, vão te deitar e lá mesmo tu vai ficar. Porque o diabo é sujo, queridos, ele joga pensamento ruim. Agora, alguém que vive como filho de Deus vai dizer, opa, eu não vou viver na inutilidade desses pensamentos. Eu vou cuidar dos pensamentos que estão vindo e vou me agarrar ao que Deus diz. Meu Deus, gente, não sei se você consegue entender, mas uma senhora de 80 anos se batizando com fervor daquele, entrando na... Gente, estava gelado, eu entrei na piscina. Ela entrou na piscina, glória a Deus. Isso aqui, meu Deus do céu. Ela entrou assim, o negócio foi tão intenso que ela entrou e não foi logo batizada. Porque quando ela entrou, todo mundo começou a cantar, ela começou a cantar, eu e outro rapaz da lado começou a cantar, e eu pensava, meu Deus, um frio desse, essa mulher aqui, olhava para a cara dela e ela cantando, louvando assim, meu Deus. Essa pegou a palavra e nada muda. Essa se agarrou ao que Deus diz, e não está ligando se por fora pode ser que pareça que vai acontecer ruim, não. Ela sabe, Deus me protege, Deus está comigo, eu fiz uma escolha melhor, não tem escolha melhor do que essa que entregar a vida para Jesus. Eu sou filha de Deus. Naturalmente, tu vai passar por um mau bocado. Vai aí obedecer a Deus para tu ver o que é que vai acontecer contigo. Espiritualmente, eu sei em quem tenho crido. Eu conservo minha mente firmada no que a palavra de Deus diz. Nada me abala. Eu obedeço independente se sentimento ruim vem, independente se pensamento ruim vem, eu trago cativo todo pensamento para a obediência de Cristo. Mente não quer fazer, você vai. É mais ou menos assim. Você deixou de ler a Bíblia uns dias. Aí você, meu Deus, deixei de ler a Bíblia, esqueci que sou crente, vou ler. Aí você começa a ler uns versículos, a mente voa. Aí você pode usar a frase, Deus conhece o meu coração, Ele entende, então vou fechar minha Bíblia. Ou você pode dizer, mente, volta aqui, deixa eu ler de novo. Voa a mente, não, peraí, deixa eu ler de novo. Aí daqui a pouco você começa a ler, começa e começa a entender. Mas você trouxe cativo o seu pensamento. Você fez um esforço. Você não ficou na inutilidade do pensamento de, não, vai estar cansado mesmo. Está cansado, varão. Se deita e dorme, não precisa. Você diz, isso aqui é o alimento espiritual. Meu alimento é fazer a vontade do meu Deus. Deus deseja que eu tenha comunhão com Ele através da palavra. Alguns dizem, né? Por que milagres não acontecem? Aí eu conheço um pastor, nesse caso eu conheço de ouvir falar, mas conheço pessoas que conheceram ele, onde ele se move em cura de forma extraordinária. Onde o meu pastor na época foi na igreja dele e disse que a primeira parte assim ficava só os enfermos de último caso. E curas maravilhosas acontecem. E sabe o que esse pastor faz também? Porque esse pastor tem um corpo que se cansa, que se fadiga. E tem momentos que ele não está conseguindo orar, não está conseguindo ler. Ele quer ter um momento de comunhão com Deus e não está conseguindo. E como ele mora perto do mar, ele vai para dentro do mar com água aqui para orar. Porque se ele dormir, ele aí já acorda e já volta a orar. Entende o esforço que é necessário? Se eu estou com sono, cansado, eu não vou ler minha Bíblia deitado. Eu, dorme. Pode ser pastor, pode ser ter que 50 anos de crente, dorme.
Estou com sono, mas eu quero ler minha Bíblia. Eu me levanto, fico em pé. Vou ler. Pastor, mas assim, meu ritmo foi tão assim. Leia um versículo, queridos. Medite nesse um versículo. Quanto tempo leva para ler um versículo? Mas não deixe de fazer. Vou orar. Senhor, tu sabes, estou com sono. Amém. Senhor, estou tão cansado. Mas eu sei que é tão melhor estar na tua presença. Oh, Pai, obrigado. Aí coloca um louvor lá, coloca alguma música. Aí começa em pé, na casa. Começa a orar em pé. Para não dormir. Aleluia. Nós podemos viver como gentios, como quem não tem Deus. Aqui Paulo estava falando para o crente. Se você não cuidar dos seus pensamentos, você vai viver como alguém que não tem Deus. Agora, se você renova os seus pensamentos, você coloca o novo homem em prática e vive a semelhança de Deus em justiça e santidade. Meu Deus, queridos. Meu Deus. Você pode ficar de pé para a gente orar? Aleluia. 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 Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado por teu grande amor por cada um de nós, Pai. Obrigado por essas instruções dessa noite, Pai, que nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, ficar atento aos nossos pensamentos. O diabo, ele usa armadilhas, sofismas, pensamentos errados que vêm para nos desviar da fé, Pai. E nós não somos desses, Pai. Nós queremos ficar cada vez mais unidos com o Senhor, cada vez mais unidos com os nossos irmãos, vivendo plenamente o que o Senhor prometeu, Pai. Romanos 12:2 diz para não nos conformarmos com esse mundo, mas renovarmos a nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só há um experimentar da Tua vontade quando renovamos a nossa mente, Pai. E a partir de hoje, Pai, dia após dia, nós vamos cuidar mais dos nossos pensamentos. Nós vamos prestar mais atenção àquilo que tem vindo na nossa mente, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai. Que essa noite, essa palavra que foi ministrada, Pai, ela foi plantada no coração de cada um, Pai. E eu declaro ela germinando, Pai. Eu declaro ela crescendo, Pai. Eu declaro os meus irmãos saindo daqui e praticando essa palavra, Pai. Que não seja só algo que eles vão só ouvir, Pai. Eu declaro um novo tempo na vida dos meus irmãos. E esse novo tempo, ele começa com novos pensamentos. Ele começa com um cuidado maior na nossa alma. Para pensar aquilo que Tua palavra diz ao nosso respeito. Tua palavra nos diz para buscarmos os pensamentos do alto e não da terra, Pai. E decidimos nessa noite, Pai, nos apegar àquilo que o Senhor fala. Nos apegar àquilo que o Senhor tem, Pai. Oh, obrigado, Pai. Nós Te amamos e percebemos o Teu cuidado com cada um de nós nessa noite, Pai.